Ainda estado do Paraná, em entrevista, o secretário de Planejamento, Guto Silva, fala sobre o futuro das cidades. É claro que isso não depende só do atual governo, até porque muda-se o governo de 4 em 4 anos, mas é preciso fazer planejamento, deixar um norte para os futuros das pequenas cidades principalmente. Tanto é que aqui já anunciávamos durante a semana que o governo está investindo em pavimentação, iluminação em LED nas pequenas cidades até 7 mil habitantes. O que acontece? Há um chamado êxodo urbano, né? As pessoas saem das pequenas cidades para as outras cidades mais grandes, digamos assim, em busca de oportunidades. Por exemplo, pequenas cidades aqui de nossa região, vamos usar aqui nossa região. O pessoal vem para estudar aqui, em União da Vitória. Aí, de repente, né, já começa a estudar, já acha, muitas vezes, um emprego ali e acaba ficando por aqui. Então, um exemplo, sai da cidade vizinha, de Porto Vitória, Paula Freitas, qualquer uma, e vem para a União da Vitória. Ou então, sai da União da Vitória e vai para uma capital, Curitiba, enfim, um exemplo só. E aí, então, o que acontece? Os dados já preliminares do IBGE, claro, os dados completos vão ser divulgados mais para frente, mas os dados preliminares estão mostrando que boa parte da população das pequenas cidades está migrando de cidades. E o que acontece com isso? Cada vez que tem essa diminuição populacional, também diminui-se os investimentos por parte dos governos federal e estadual, porque as verbas que vêm destinadas para as cidades é referente ao seu número de população. Então, a população, município tal, tinha lá no último dados do IBGE, há 10 anos atrás, um exemplo aqui, tinha 15 mil habitantes, hoje tem 11 mil. Então, esses 4 mil a menos que saíram, se mudaram para outras cidades, vai fazer diferença lá no caixa do município, que vai receber menos dinheiro. E se o município já peleja, né, para conseguir manter as atividades com o atual investimento, imagina perdendo esse investimento. Então, o governo do estado está preocupado em fazer com que as pessoas se mantenham nas suas cidades, mas para isso tem que melhorar a questão de infraestrutura, planejar o futuro. É mais ou menos essa a ideia do secretário Guto Silva em entrevista concedida aí pela TV Paraná, que é a TV do governo do estado. E aponta o IBGE, o novo censo, mesmo que preliminarmente, nós vamos ter resultado aqui dentro de alguns meses, né? É justamente um novo desenho desse Paraná. E uma característica muito forte, evidente, é que a população está envelhecendo. Nossa população envelhece e isso é muito bom, que significa que tem qualidade de vida, significa que as coisas estão caminhando, mas traz um refletir sobre a nova realidade muito profunda. Ou seja, em 10 anos, nossa população já está mais idosa do que jovem. A gente perde força de trabalho e, naturalmente, nós vamos ter que fazer um trabalho muito específico na área do idoso, na área de saúde, mais intenso, justamente para acompanhar esse envelhecimento. E também aponta esse novo censo, essa migração da pequena cidade atraída, esse cidadão vai para uma cidade de médio polo para buscar melhores serviços de saúde, de educação. Então fica esse êxodo da pequena cidadezinha para a média cidade. Isso traz um desafio do ponto de vista de planejamento, porque essa pequena cidade, quando ela diminui de tamanho, ela perde receita, porque parte do fundo de participação do município ele é ancorado no tamanho da população, né? Então, a gente tem que olhar essa pequena cidade que muitas vezes tem um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo, que ela precisa desses investimentos e, ao mesmo tempo, ela está perdendo receita. O governador lançou recentemente o programa de asfaltar asfalto 100% das cidades abaixo de 7 mil habitantes. Ela vem justamente ao encontro dessa realidade. Porque se você deixar melhor a condição da cidade, com iluminação LED, com asfalto na rua, esse instrumento de urbanismo, você retém as pessoas nas pequenas cidades. E, por outro lado, essa migração leva as cidades de médio polo um desafio ainda maior, porque precisa mais creche, mais estrutura de segurança pública, novas escolas, porque a população tem crescido. Então, se pegar o mapa do Paraná, as pequenas cidades estão encolhendo e as médias e maiores crescendo. Só que quando as médias e maiores crescem, elas recebem mais recursos, por função da população que aumentou, mas, ao mesmo tempo, tem demandas enormes do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura. Então, isso também é um desafio, retratar tudo isso no orçamento. E o governador Ratinho tem solicitado isso. Guto, a gente quer um orçamento que possa atender as mais diferentes realidades do Estado, desde as regiões mais ricas, mais próximas, as regiões com IDH menor, com mais problemas. Então, o desafio é poder ter dentro dessa peça orçamentária, que a gente chama de PPA, o orçamento, uma realidade em que cada região possa ser contemplada, as pessoas dessas regiões possam estar contempladas. Então, esse é um desafio muito novo, porque o Paraná, a população cresceu mais de 1 milhão de habitantes, né? Esse é o novo ciclo. Nós já somos a quinta maior
população do Brasil. Passamos agora a ser a quarta economia, né, do país, passamos o Rio Grande do Sul recentemente. E quando a economia aquece, quando as coisas... nós estamos vivendo um momento muito bom de quase pleno emprego, né, com indicadores de pleno emprego, surgem outros problemas. Nós precisamos de mão de obra, nós precisamos, muitas vezes, atrair pessoas de outras regiões para vir trabalhar aqui na nossa indústria. Isso, ao mesmo tempo, leva pressão para algumas localidades, para algumas regiões. Então, é dinâmico, né? O governo precisa ter um plano, a gente tem um plano muito claro onde a gente quer chegar, mas tem que compreender que a sociedade é dinâmica, ela muda, as coisas, em pouco tempo, tem essas alterações. Então, a gente precisa ficar muito atento para que não seja um orçamento, um governo excludente. A gente tem que abrir esse processo para que todos participem e sejam beneficiados pelos grandes programas do governo. E vou tratar o Brasil, nós não temos a tradição de planejamento a médio e longo prazo. Até pela nossa situação econômica, o Brasil sempre com muita instabilidade, falando em 20, 30 anos, fica difícil você ter um horizonte a médio e longo prazo. E um dos pedidos do governador para que a gente pudesse deixar um legado do ponto de vista de planejamento. E quando a gente fala em legado, é justamente deixar um norte, né, um azimuth, um caminho, para que outros governadores, outros gestores que vierem na sequência tenham já um guia nesse processo. Fica que o governo passa, daqui 4 anos vem outro governo, e assim sucessivamente. Mas as pessoas permanecem, o Estado permanece, nosso território permanece. Então a ideia é poder consolidar uma série de instrumentos, como um plano logístico, um plano diretor logístico, para onde vai caminhar o processo, um plano diretor de energia, quem está trabalhando muito forte, para onde vai se direcionar o Paraná. São instrumentos que permitem você ter um olhar a médio e longo prazo, deixar um guia para facilitar a gestão. Só que, como tenho dito, esse planejamento a médio e longo prazo, ele é um esporte coletivo, né? Não é individual. Então, é preciso escutar a população, sentir a população. Então, nós abrimos recentemente o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele faz um planejamento de 4 anos, mas também lançamos o Paraná 200 anos, da emancipação do Paraná, que ocorrerá daqui, acho que 30 anos, né? Nós vamos ter um plano que será vislumbrando esse Paraná daqui 200 anos. E esse planejamento estratégico vai estar sendo construído juntamente com o PPA e depois, no momento subsequente, nós vamos abrir para as entidades, para que todos possam participar. E a ideia é poder deixar uma linha de qual o Paraná que nós queremos daqui 30, 35 anos.